Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, trazendo mais um vídeo aqui, né? E eu confesso pra vocês que não tava planejado gravar esse vídeo, mas eu acabei de finalizar meu devocional e o Senhor falou muito ao meu coração. E eu quero compartilhar pra vocês a palavra que Deus falou ao meu coração no dia de hoje. Eu tava fazendo o devocional do refrigério, que é um devocional muito bom, que todos os dias vem com uma palavra, uma explicação, e o Espírito Santo vai falando conosco. Então, a palavra que o Senhor falou em minha vida hoje se encontra lá em Isaías 61, versículo 1, que diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então, quando cada um de nós conhecemos Jesus, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que a gente conhece Jesus, o Senhor, Ele nos capacita para viver um propósito que Ele tem para nossa vida. Então, imagina só, quando a gente está com Jesus, a gente é liberto do nosso pecado. E alguém liberto vai testemunhar da sua libertação, para que mais pessoas também venham ser libertas por Jesus. Mas imagina, alguém cativo conseguir testemunhar que foi liberto. Uma pessoa cativa é uma pessoa que é escravizada pelo pecado. Então, essa pessoa talvez ela não consiga testemunhar isso, porque o Senhor quer gerar um testemunho nas nossas vidas. Então, o nome da mensagem aqui do devocional de hoje foi Fechando as Feridas do Passado. Então, como alguém que é ferido vai conseguir levar a mensagem de cura, que Jesus cura, para outras pessoas? Então, a gente consegue testemunhar quando isso acontece na nossa vida. Então, eu consigo testemunhar da cura do Senhor na minha vida quando essa ferida que tem dentro de mim é curada. Então, primeiro no Evangelho, a unção do Senhor, ela vai trabalhar de forma íntima com cada um de nós. Então, quando a gente está com Jesus, primeiro Ele vai trabalhar de forma íntima, Ele vai trabalhar conosco, sabe? Pontos que a gente precisa melhorar, coisas que a gente não consegue ver, mas que o Senhor consegue ver na nossa vida, que precisam ser transformadas através da palavra do Senhor. Então, à medida que nós nos rendemos, o Senhor Ele vai trabalhando mais e mais na nossa vida. Quando a gente se rende ao Senhor, a gente permite com que Ele trabalhe em nossa vida, sabe? Quando a gente está com Deus, Ele mostra o quão Ele nos ama. Muitas vezes a gente não sabe. A gente não faz assim. A gente sabe do sacrifício de Jesus por nós, mas a gente só escuta falar do sacrifício de Jesus, mas a gente não muitas vezes a gente, Jesus me amou, Jesus fez tudo isso por mim, mas muitas vezes a gente não sabe como Ele nos ama. E à medida que a gente vai caminhando com Deus, a gente pode perceber o quão Ele nos ama. Então a gente pode ver que quando o Senhor nos aponta as coisas que a gente tem que melhorar, é porque Ele nos ama muito. Quando um pai disciplina o seu filho, é porque o pai não quer ver o filho se dando mal lá na frente. Deus é assim conosco. Ele nos disciplina porque Ele quer a gente perto dEle. Então, pessoal, primeiro, antes de tudo, o Senhor vai nos capacitar. Primeiro, o Senhor vai nos curar. Primeiro, Ele vai falar: olha, filho, você precisa melhorar nisso, nisso e aquilo. E Deus não vai somente falar pra você que você precisa melhorar, mas Ele também vai te ajudar. Muitas vezes a gente se pergunta: tá, mas o que eu preciso melhorar? A gente só vai saber o que a gente precisa melhorar à luz da palavra de Deus. Pessoal, também é muito importante a gente lembrar
que Deus, ele tá lá disposto para nos ajudar. Mas muitas vezes a gente não toma uma atitude, a gente fica prostrado e não toma uma atitude. Porém, o Senhor nos chama para que a gente venha tomar uma atitude, porque Ele vai nos dando graça, vai nos dando força para continuar. Então, muitas vezes a gente é alcançado por Jesus, porém a gente fica só no nosso... eu posso dizer que muitas vezes a gente é alcançado por Jesus, mas a gente fica dentro do nosso ego, preso no nosso egoísmo. Porque muitas vezes a gente é alcançado por Jesus, mas a gente muitas vezes através de Jesus que nos alcançou, através da graça do Senhor que me alcançou. Muitas vezes a gente acaba sendo egoísta e deixa com que isso só aconteça na nossa vida. Mas o Senhor também quer que a gente seja sal e luz aqui desse mundo, com que a gente espalhe a palavra dele. Porém, muitas vezes o passado ele acaba influenciando a nossa vida de forma ruim. Muitas vezes a gente lembra de coisas que nos aconteceram no passado e a gente guarda essas coisas dentro do nosso coração. Porém, o Espírito Santo, ele nos chama para que a gente venha desapegar dessas coisas do passado. Tanto essas coisas ruins que muitas vezes têm nos influenciado. Mas como é que eu posso desapegar das coisas do passado que têm me influenciado hoje? Através de um posicionamento. Sabe, muitas vezes a gente passa por algumas coisas no passado que muitas vezes acaba influenciando muito na nossa vida. Tanto pode ser coisas boas, tanto coisas ruins. Então, se essas coisas forem ruins, a gente tem que deixar essas coisas, sabe? Então, primeiro de tudo, a gente tem que identificar. Será que essas coisas ruins foram palavras que alguém lançou contra a minha vida? Foram traumas? Foram mágoas que eu não liberei perdão? Que eu não perdoei aquela pessoa? Ou será que até mesmo eu preciso perdoar? Sabe, galera? Vou falar pra vocês uma coisa que eu tenho... que eu tenho trabalhado na minha vida. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de pedir perdão por algum erro que eu fiz. Isso eu tô trabalhando muito isso na minha vida, para que eu venha deixar esse egoísmo, para que eu venha deixar esse orgulho e pedir perdão. Sabe, às vezes é por vergonha, às vezes é por talvez a pessoa não querer aceitar o meu perdão, mas só da gente pedir perdão, a gente já tá fazendo o princípio que o Senhor nos chama. Por quê? Porque o perdão, ele é o princípio que o Senhor nos chama a perdoar as pessoas. Então, imagina, vamos pensar assim, Deus, ele já nos perdoou de tanta coisa. De inúmeras coisas. Deus, ele não fica lembrando dos nossos pecados quando ele nos perdoa, porque na palavra de Deus diz que ele lança o pecado no mar das profundezas do esquecimento. Então, galera, a gente precisa, da mesma forma que o Senhor nos perdoa, também perdoar o nosso próximo. Quando a gente tá com Jesus, os frutos do Espírito Santo estão em nós. Então, quando o Espírito Santo passa a habitar, os frutos já estão aí dentro de você. Então, tudo aquilo que falta em mim, tudo aquilo que falta em nós, transborda em Cristo. Talvez falte em mim o perdão, talvez falte em mim a falta de perdoar alguém. Mas isso transborda em Jesus. O perdão transborda em Cristo. Muitas vezes a gente tem que perdoar até mesmo nós mesmos. Então, comece vendo o que você precisa perdoar de si mesmo. E perdoe também o seu próximo. Se alguém fez algo com você que você não gostou e essa pessoa não pediu desculpas para você, no seu interior, comece a declarar palavras. Eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo tal pessoa que fez isso comigo. Eu perdoo tal pessoa que me machucou, que me feriu. Eu oro por essa pessoa. Porque a gente tem que entender
que quando uma pessoa fere a gente, que quando uma pessoa ela fala palavras contrárias na nossa vida, é porque essa pessoa tinha isso para oferecer. Então, se uma pessoa lançou palavras contrárias contra a sua vida, é porque ela tinha isso para te oferecer. Então, por isso, perdoe ela. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Reflita de tantas vezes que você pediu perdão ao Senhor. E Ele, misericordioso, com a sua infinita e tremenda graça, te perdoa. E muitas vezes a gente deixa de perdoar o nosso próximo. Então hoje a gente tem que refletir da importância do perdão. Jesus nos perdoa. Então vamos perdoar também o nosso próximo. E hoje o Senhor nos convida. Ele nos chama a pensarmos: o que será que eu tô cheia? Será que eu tô cheia de mágoa, de trauma, de medo? Ou será que eu tô cheia da palavra de Deus? Será que eu tô cheia de Jesus? Nós precisamos ter a renovação da nossa mente a cada dia. E essa renovação vem através da palavra do Senhor. Nós somos renovados nós somos renovados na nossa mente através da palavra de Deus. E muitas vezes vem aqueles pensamentos que não convém a palavra do Senhor. Porém, o Senhor nos chama a refletirmos hoje. Será que a gente tem renovado a nossa mente na palavra? Será que a gente tem praticado aquilo que o Senhor nos chama a praticar? A partir do momento que o Senhor começa a nos mostrar aquilo que nós precisamos mudar, é porque grandes coisas o Senhor quer fazer na nossa vida. Então, galera, eu digo pra vocês que muitas vezes o Senhor vai nos mostrar coisas que nem nós sabíamos que tinha em nós mesmos. Muitas vezes o Senhor vai nos mostrar algumas coisas na nossa vida que nem mesmo a gente sabia que estava em nós. Mas isso é para gerar cura. Isso é para gerar libertação. E quando o Senhor nos mostra aquilo que a gente precisa mudar, Ele também nos mostra como Ele nos ama. Porque Deus, Ele nos ama imensamente. Ele não quer ver a gente saindo de perto dele, sabe? Então, perdoe. Perdoe ao seu próximo, perdoe até mesmo a si mesmo. E em vez de declarar palavras contrárias ao seu próximo e a si mesmo também, profetize sobre a sua vida. Não fica falando que você não consegue, não fica falando que você não tem jeito, não. Eu também achava que eu não tinha jeito. Eu também achava que já estava tudo perdido na minha vida. Mas Jesus me mostrou outra coisa. Jesus me mostrou que Ele tem um propósito na minha vida. Que Ele tem um propósito na minha vida e que tem jeito sim. Porque Ele é a solução. Ele é a solução pela qual todos nós precisamos. Então, em vez de declarar que você não consegue, declare: eu consigo. Eu consigo porque Deus dá a sua graça para continuar. Nós só conseguimos por causa da graça do Senhor. Esse Deus gracioso, essa graça do Senhor que é aquilo que nós não merecemos. A graça de Deus é o favor imerecível. Nós não merecemos essa graça. Então, foi isso, galera. Que o Senhor continue falando nos nossos corações. E que Ele possa que a cada dia mais você venha estar mais perto dele.
Esse é o desejo do Senhor, esse é o meu desejo para sua vida. Deus, Ele tem um lindo propósito para você. E não tá tudo perdido, não. Porque o Senhor, Ele está te chamando. Não pense que já não tem mais jeito. Porque o Senhor pega algo perdido, Ele pega algo feio e transforma em algo lindo. Ele pega algo perdido e transforma todo o quadro. E é isso, galera. Um beijo e que Deus te abençoe.